Voltamos a falar sobre o assunto que mexe com o mercado agora pela manhã, a liquidação extrajudicial da REAG pelo Banco Central. Sobre este assunto, Paulo Feldman, professor da FIA Business School, conversa agora conosco. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Um bom dia a você. Bom dia, Gabriel. Prazer é todo meu estar aqui novamente com você. Muito obrigado. Mais uma liquidação pelo Banco Central. Essa é grande, porque a REAG é uma das maiores gestoras independentes do mercado. A DTVM da REAG agora vai ser oficialmente liquidada pelo Banco Central e a gente vai ver, talvez, a necessidade de forte integração entre os reguladores. CVM, o próprio Banco Central, a polícia, porque inclusive o BC fala em comunicação às autoridades competentes, a Bolsa de Valores, isso tudo para resolver um problema que, segundo o Banco Central, é de descumprimento sério, grave das regras do sistema financeiro brasileiro. Sim. Veja, Gabriel, essa intervenção era necessária e estava evidente que isso iria acontecer mais dia menos dia, né? Então, é um fato positivo, porque todos já sabiam. Não é algo que pega o mercado de forma inesperada. Então, em primeiro lugar, todo mundo já estava mais ou menos alerta, os agentes, os bancos, as outras corretoras, fundos, todos sabiam que haviam problemas sérios na REAG desde agosto, quando teve o caso da carbono, daquela investigação a respeito do carbono oculto que envolveu o PCC. A REAG era a grande envolvida. Haviam 42 fundos de investimento, mas a REAG era um deles e era o principal. Então, o mercado já estava relativamente precavido, preparado para isso. Então, esse é um fato positivo, ninguém foi pego de surpresa. O outro fato é que as operações da REAG são muito pequenas diante do tamanho do mercado, é menos de 0,5%, o que significa que não haverá contágio, porque o contágio é algo muito perigoso quando se faz uma intervenção em alguma instituição financeira, porque você pode fazer uma intervenção e essa instituição, ela atua ligada a outras instituições bancárias que ou são credoras ou são devedoras, mas que então serão contaminadas. Não teremos contágio, não haverá contaminação, o que é muito bom também. Então, veja, é uma intervenção que foi feita na hora exata e mostra uma característica positiva do Brasil, que é o Banco Central. O Banco Central é uma das instituições mais importantes do Brasil, porque assegura que o sistema financeiro, o sistema bancário, atua de forma correta, transparente, legítima. Tanto é que você vê, é muito raro que aconteça alguma intervenção como essa. Por quê? Porque o Banco Central faz a sua fiscalização muito bem feita, com muita antecedência, de tal forma que o sistema todo, o setor bancário, o setor financeiro, tem confiança no Banco Central, e quando o Banco Central faz uma intervenção como essa, é porque realmente era extremamente necessária, como foi, e é para assegurar a continuidade da saúde do sistema bancário e financeiro brasileiro, que é muito alta, uma das mais altas do mundo. Então, eu acho que não temos nada a temer. É uma intervenção que já esperávamos. Aconteceu, ela é uma consequência direta da ação do Banco Central, e esse recente envolvimento do Master com a REAG acelerou, precipitou eventualmente essa intervenção, mas que já era algo que vinha sendo imaginado desde agosto, quando teve a operação do carbono oculto. Então, o Master agora precipitou, porque o Master também tinha uma ligação forte com a REAG investia em títulos do Master, o que mostra justamente duas instituições problemáticas que atuavam, de certa forma, integradas. Então, eu acho até que é um fato auspicioso que acontece, não deve causar nenhum temor no mercado, nenhuma reação mais
importante ou uma reação negativa, porque só mostra a solidez da atuação do Banco Central brasileiro. Inclusive, Paulo, eu gostaria de entender justamente este posicionamento. Nós temos a intervenção seguida em duas grandes instituições financeiras. O Banco Master não é um grande banco, mas era um banco relevante para o sistema financeiro nacional, proeminente, ganhando muito corpo, crescendo bastante. Já a REAG é uma das maiores gestoras de TVMs do mercado brasileiro. Eu queria entender esta postura. O sistema financeiro nacional é um sistema muito regulado. A CVM tem regras duríssimas, o Banco Central tem regras duríssimas. Isso, de alguma forma, provoca a reavaliação dessas regras. Talvez estejamos deixando brechas para que empresas do sistema financeiro nacional cometam essas irregularidades, ou não está o problema não está relacionado com as regras, mas sim com estes casos muito específicos? Veja, as regras são muito boas. É claro que sempre há a possibilidade delas serem aperfeiçoadas, né? O caso do Banco Master também não é um caso recente. Já há quase 2 anos que já se sabia que alguma coisa estranha estava acontecendo no Master. Então, na verdade, o sistema de fiscalização do Banco Central é muito forte, o número de pessoas da fiscalização é enorme, o Banco Central está presente em todos os bancos, analisa com detalhes as operações importantes de cada um dos bancos brasileiros e isso é que é o mais importante. Não há necessidade de grandes modificações. O sistema funciona e funciona bem. Acontece que, de vez em quando, justamente aparecem instituições cujos propósitos não são totalmente éticos e atuam de forma muitas vezes a privilegiar o seu acionista principal, que aparentemente era o caso do Master, do Vorcaro, da família do Vorcaro, que agora ontem foi autuada, os bens foram bloqueados de toda a família. É claro que esse tipo de atuação, ele vem sendo feito pelo Banco Central, não é a primeira vez que acontece e, portanto, eu acho que não há necessidade de mudança na legislação. Talvez o que tenha que se fazer é intensificar a fiscalização para que as coisas sejam apontadas com mais antecedência. Mas veja, Gabriel, mesmo assim, houve uma antecedência importante, porque o mercado sabia que haviam problemas há quase 2 anos. De um ano para cá, a situação ficou mais crítica do Master e, nesse último semestre de 2025, é que se desencadeou realmente uma ação mais intensa do Banco Central contra o acionista principal e contra as atuações e as atividades do banco, que inclusive ligadas com a REAG. É, eu acredito que, claro que sempre é possível você introduzir melhorias no sistema. Mas veja, o sistema brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. Então, sempre há possibilidade e há espaço para melhorias, mas eu acredito que não deveríamos ter esse tipo de preocupação. Não. O Brasil tem instituições que funcionam muito bem. Uma delas é o Banco Central. Então, eu não acredito que haja necessidade de mudar alguma coisa ou na legislação, ou o que precisa, talvez, a única coisa que possa ser feita é investigar o currículo das pessoas que vão ocupar funções importantes dentro das instituições. Isso sim é importante. Talvez colocar alguns anteparos mais rigorosos e examinar mais atentamente o currículo, a experiência, o passado de alguns administradores, alguns gestores dessas instituições financeiras. Isso talvez haja espaço para fazer. Se você for mais rigoroso na avaliação de quem são os executivos, você talvez vá identificar com antecedência algo que poderá acontecer. É mais ou menos o que os bancos costumam fazer nas operações de crédito. Quando um banco concede empréstimo, o banco verifica todo o passado
daquele pretendente ao empréstimo. Isso talvez possa ser feito com um rigor mais intenso no caso de gestores de instituições financeiras. Talvez tivessem percebido algo com mais antecedência, tanto no caso da REAG quanto no caso do Banco Master. Mas eu diria que talvez seja a única coisa que poderia ser feita, porque do ponto de vista da legislação e da forma de atuação do Banco Central, ela foi impecável. Então, o problema não está aí. Muito obrigado pela participação conosco, comentando este caso que movimenta demais o sistema financeiro nacional nesta manhã. Anúncio do Banco Central de uma liquidação extrajudicial da REAG. A DTVM da REAG foi liquidada oficialmente, já está totalmente fora do sistema e para as suas operações já de imediato. Agora teremos o desdobramento, a indicação de um liquidador, de alguém para liquidar esta operação e, claro, a atuação coordenada entre os órgãos de controle e regulação para a redistribuição dos títulos que eram administrados pela REAG Investimentos. Paulo Feldman, até uma próxima, meu caro. Até a próxima. Obrigado, Gabriel. Agradeço.